Gravando. Olá, caros amigos do Núcleo Espírita Chico Xavier aqui do ANIL e todos os demais companheiros que possam acessar depois para ouvir um estudo e refletirmos juntos, né? Ainda estamos nessa, né, online, mas, apesar do online veio para ficar, estamos com saudade daquele núcleo gostoso, do trabalho junto, mas em breve, estaremos também juntos, não é verdade? Bom, para não tirar o ritmo da casa que eu amo tanto, eu trouxe uma frase de Chico Xavier para todos nós. Melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Chico Xavier. Não é fácil melhorar dentro de nós, temos que trabalhar para essa autoavaliação, como diz Santo Agostinho. Mas vale a pena, porque melhora tudo em torno de nós, não é verdade? Bom, nós vamos ler o Evangelho de hoje, um item do Evangelho de hoje, porque o estudo hoje é do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, ou para muitos a parábola do empregador generoso, para outros, trabalhadores da vinha, e os itens de 1 a 5. Nossa, item demais da conta. Com subitens, com as instruções dos espíritos, quando ele fala os últimos serão os primeiros, quando ele traz também, eles trazem para nós a mensagem de Heine no item 3, da missão dos espíritas no item 4, né, que traz uma mensagem belíssima de Erasto, e ainda tem o item 5, né, os trabalhadores do Senhor, que é a mensagem belíssima também do Espírito de Verdade. Lógico que nós vamos ter que dar uma resumida, não é verdade? Aqui dá 3 palestras, 3 conversas, vamos dizer assim. Mas vamos ver o que traz o Evangelho para nós e que levou, né, a Kardec a trazer esses comentários de outros companheiros e depois nos outros itens também das instruções dos Espíritos. O que nós vamos ler está em Mateus 20, versículos de 1 a 16, né? E tem o banquete também, a parábola do banquete de núpcias, no capítulo 18 do livro do Evangelho, que faz interface com esse estudo aqui. Mas vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça, sem fazer nada, sentados, né? E disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora 6ª, e na hora 9ª fez o mesmo. Voltando a sair na 11ª hora, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, às quais ele disse: por que estás aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhes disseram: é que ninguém nos assalariou. Então ele falou: ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1/10 aproximaram-se, e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então, puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho?
Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, querido Senhor da Vinha, mais uma vez estamos aqui reunidos em pensamento, em ideias, sentimentos, com esses trabalhadores queridos do Núcleo Espírita Chico Xavier e todos os outros companheiros que irão ouvir mais tarde esse pequeno estudo, que a todos esses, Senhor, seja dada a oportunidade da vinha, do trabalho, a qualquer hora. E que possamos, e todos esses possam, também aceitar o trabalho que lhes chega. Que possamos refletir sobre esse tema nesses minutos que temos para tal, e que seja com aquela lembrança da frase de Chico Xavier, que possamos introjetá-los, conhecer a nós mesmos como estamos no tema, para que todos os passos em torno se modifiquem também. Que essas bênçãos que vêm do alto, desses amigos queridos da casa de Leon Denis, a qual pertencemos, a Kardec, a Eurípides Barçanufo, casa benfeitora, querida, irmã ligada, ao qual o núcleo, nosso companheiro núcleo, está ligado, a todos esses benfeitores que nos permitem essa rede de proteção e amparo, que possamos dizer presentes ao estudo, à reflexão e ao trabalho. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos amigos. Continuando aqui o nosso estudo, nós podemos ver que é bem interessante essa questão. Afinal de contas, o que Jesus quis nos dizer com essa parábola? Veja só. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Onde isso acontece, que os últimos são os primeiros? Eu sempre vejo o rio correndo para o mar, a impunidade está em festa. Quando é que os últimos ganham o mesmo que os primeiros? Será que os primeiros merecem mesmo ganhar o que ganharam? Será justo um novato ganhar igual aos primeiros? Será que isso vale a pena? Ser um dos primeiros, correr atrás? E os outros que chegam depois têm a mesma validade, têm a mesma importância? Tanto na vinha do trabalho material, quanto na vinha do trabalho espiritual? Vamos rever esse item. Que dele, os outros advêm, né? Primeira coisa, qual é o objetivo dessa parábola? O contrato de trabalhadores para a vinha do Senhor. Então, há um objetivo. Contratar trabalhadores. E quem são os contratados? Não importa a hora, mas quem são os contratados? É a humanidade, gente, somos nós. Quem eram, quem foram, quem são, possuem diferentes interpretações, né? Aliás, existem situações diferentes e reações diferentes também, com relação a essa parábola, a essa fala de Jesus. Os últimos serão os primeiros. Mas nós também podemos pensar
que uns foram interessados no denário, outros foram desinteressadamente, que ele disse que ia pagar o que era justo. Será que é por aí? Tem a ver com interesse e desinteresse? Por isso receberam tanto quanto? Uns receberam o que era justo, porque foram desinteressadamente, não sabiam o que iam ganhar, mas foram trabalhar. Era justo que se pagasse igual àqueles que foi combinado? Vamos examinar isso, ou vamos avaliar? Se nós formos avaliar, nós vamos ter que levar em conta todo um plano de trabalho para essa situação. Mas nós temos que lembrar coisas importantes, principalmente no trabalho, né? No trabalho material. Quem chega na firma depois, se ele demonstra interesse e faz tudo e vai progredindo, muitos antigos ficaram parados no tempo, só fizeram, como a gente diz na gíria, o feijão com arroz. Há uma modificação aí, né? Até ganhando mais, passa até a ganhar mais. Mas na vinha do Senhor não foi assim, é diferente. Uns até interpretam que esse pai de família é Deus, né? Vamos falar Deus, não Jesus. A vinha sendo a humanidade, o trabalho sendo o quê? A nossa aquisição de progresso moral, de virtudes. Se for assim, não interessa a hora que eu conseguir ganhar a minha virtude. O importante é que eu tenha a virtude que eu conquistei. Por isso a gente até é contra a eutanásia, essas coisas, porque no último momento a pessoa pode se arrepender, pode se modificar, pode rever sua vida. E o outro levou 70, 80 anos para fazer essa revisão, e às vezes nem fez. Existem interpretações com relação a esses contratados também. Há um comentário, inclusive, no item 2, a respeito, que nós vamos trazer para vocês, que é Constantino que traz o espírito protetor. Mas existem outros comentários, tipo aqueles lá de madrugada, né, que ele contratou, mandou-os para a vinha, né, que pagariam um denário por dia, aqueles primeiros, poderiam ser considerados o grupo com Moisés, né, até a vinda do Elias. Os de terceira hora poderiam ser considerados João Batista. Os da sexta hora, já Jesus e os apóstolos. Nona hora foi a sedimentação, Paulo e os que vieram também para sedimentar. E o da 11ª hora, muitos dizem assim, são aqueles primeiros que reencarnaram, aqueles primeiros das fases iniciais que reencarnaram, por isso os últimos serão os primeiros. Existe essa interpretação. Como existe também, sendo esses da 11ª hora, esses últimos que serão os primeiros, nós espíritos, com a consolidação da doutrina. E existem reflexões interessantes, se nós formos ver. Primeira hora para terceira, terceira para sexta, mesma quantidade de período, sexta para nona. Quer dizer, as coisas foram acontecendo, o trabalho foi sendo feito na vinha para a humanidade, foi se introjetando do politeísmo para o monoteísmo, do monoteísmo, de um pai rígido para um pai bondoso, né? E daí para as explicações maiores, vamos dizer assim, mais rápidas, com relação à comunicabilidade, o que deve se comunicar, que é a reencarnação, papá, só... Vejam, da nona para a 11ª, diminuiu o prazo. E aí muitos estudiosos colocam que já havia sido sedimentado, ali bastava... E lá no Livro dos Espíritos traz uma questão que diz que o espiritismo não teve que lutar contra algumas coisas, porque o paganismo, o cristianismo teve que lutar muito mais. O espiritismo já havia um terreno fértil preparado, uma vinha cultivada, desde os primeiros. E aí seria essa vinda de Kardec e os demais com a doutrina espírita, né? Claro,
Kardec tem outras vivências, a gente sabe, desde os druidas, né? Então, aqueles iniciais reencarnados. Há coerência nessa explicação, nessa dedução. Também há outra, que os primeiros seriam os hebreus, os profetas, aí de terceira realmente Moisés, entraria Elias, né, e João Batista nisso aí. E aí chegaria na sexta hora e nona com essas questões de Jesus e os apóstolos, Paulo, porque Paulo fez essa expansão. Né, outros contratados, inclusive na área dos gentios. E vem a doutrina espírita, com Kardec e com os outros espíritos. Mas, enfim, o que importa? Se eu estava também na primeira hora, na terceira, na sexta, na nona, na 11ª, o importante é que eu esteja em alguma dessas horas de trabalho como contratado da vinha. Sejam ambos. Se observarmos, há um planejamento, gente. Há um planejamento e há uma perseverança do pai de família para que a vinha seja preparada, sedimentada, implantada. Isso é que é interessante observar. Outra coisa que também eu fiquei estudando e vendo, que a igualdade do pagamento não reflete desvalorizações ou erro do pai de família. Reflete a bondade divina, que valoriza tudo e a todos na hora que se chega. Nunca é tarde, né? Para servir a Deus, para trabalhar na vinha, nunca é tarde. Então, a cada um no seu tempo, a cada um do seu jeito, a cada um de acordo com as suas necessidades e obras. Não é assim que traz lá? E esse item, como traz aqui Constantino, reflete que o trabalhador da última hora tem direito a esse salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha conservado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo. E que o atraso não tenha sido fruto da indisciplina, da preguiça, da ociosidade. Eu não fui trabalhar porque ele pergunta. Ninguém nos assalariou. Pergunta para eles. É que ninguém nos assalariou, porque ele já tinha tentado várias vezes nos chamar, a chamar a humanidade para essa transformação, para esse trabalho na vinha, e ainda tinha gente lá na praça, porque na praça era o local lá, naquela época, que iam as pessoas que precisavam trabalhar. Então, ele faz a relação, porque Jesus trabalha, ele é bem pedagógico, né? Pedagogia que Pestalozzi traz, Paulo Freire traz, trabalha com as coisas da vivência. Então, ele traz, sim, mas mostra lá, olha lá. Ele pergunta para esses, por que estás aqui durante todo o dia sem trabalhar? Quer dizer, passamos tempos, anos, encarnações, e você não veio para a vinha? Ninguém nos assalariou, tipo assim. Ninguém nos mostrou, ninguém nos apresentou. Então, não é porque me apresentou e eu não quis, ou eu fiquei discutindo o valor do salário, ou eu quis saber as condições maiores do trabalho. Não. É que ninguém nos chamou. Então, eram aqueles que tinham ficado sem o conhecimento. Aí eles passaram a conhecer. Não é por questão de má vontade nem de preguiça. Ele tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Ele era trabalhador, faltava apenas o trabalho. Muitas das vezes, nós até queremos, mas não encontramos como fazer. Quando a gente vê a oportunidade, vai à luta. Muitos têm a oportunidade, quando eu casar, quando eu tiver filhos, depois que eu criar, depois que eu acabar a faculdade, depois comprar casa, e vai adiando o trabalho na vinha espiritual, fica só no trabalho da vinha material. Muitos de nós ainda, na hora de fazer a opção, é muito difícil ainda sair dessas paixões do mundo, das questões do mundo. A gente ainda luta muito com relação a isso.
E aí, olha só, ele diz aqui, se, porém, houvesse recusado a trabalhar a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será o momento de pensar no salário do dia, aí o pai de família, o dono da vinha, não ia assalariar. Não adianta a gente dizer, meu Deus, eu me arrependo, você quer ver papai, e não muda. Como diz a frase lá do Chico, melhore tudo dentro de você para que tudo melhore ao redor dos seus pés, dos seus passos. Eu tenho que começar comigo, não adianta eu falar do governo, falar do vizinho, falar da família, vai falar disso, falar do que tudo está errado comigo. Eu tenho que ver por que isso está acontecendo. Eu estou na vinha, eu sou um trabalhador, eu fui convocado. Como é que eu estou me portando? Como é que eu estou caminhando? Constantino traz aqui um outro momento interessante, né? Quando ele fala, mestre, quando a gente questiona, por que comigo? Reclama, a gente reclama demais da conta, a gente quer mudar o trabalho que nos dão, a gente vai para o trabalho, tem até no Jesus no Lar um caso que eu ia até pegar e acabei esquecendo, em que tudo que é dado para a pessoa fazer, ela arruma um defeito. No fim, não para em lugar nenhum. Quer dizer, o tempo passa, trabalho foi dado, a oportunidade foi dada, e a pessoa fica esperando. Eu acho que é o servidor inconstante, o nome do texto. Vai chegar uma hora que a gente vai querer e não vai conseguir, porque o mestre vai nos dizer, não tenho nenhum trabalho para te dar. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste, não sabes mais trabalhar na minha vinha, recomeça, pois, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, virás encontrar comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, quer dizer, as várias oportunidades. Então, poderás trabalhar nele em qualquer hora do dia. Então, se a gente começa a chegar lá no núcleo, quentinha, eu quero fazer bem. Depois da pandemia, então, eu acho que as quentinhas nem pararam do núcleo. Mas vamos lá. Não, durante a pandemia não dá, eu tenho isso, aquilo, está tudo certo. Mas também não lembra de colaborar, não lembra de mandar, não procura saber se pode ajudar de outra forma, em casa. Não. Estou desperdiçando meu tempo e minha oportunidade. Eu sei que a costura ainda continua. Não, mas eu não posso ir para lá, vai juntar todo mundo, mas já tomaram vacina, mas não sei o quê. Mas não pode fazer em casa. Estou desperdiçando meu tempo, a minha oportunidade. Estou falando do que eu conheço, do pouco que eu conheço. Quantas vezes a gente faz isso? Existem coisas pequenas que às vezes a gente esquece. Tem uns anos aí, mudou uma vizinha para cá, e eu observava que ela não deixava na lixeira, como a gente deixa os vidros, pelo menos não joga junto, né? Mas deixa lá. E ela botava tudo num saco, e os vidros ela botava dentro de garrafa PET e tal. Aí eu conversei com ela assim, Vera, para ninguém se machucar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não é só quando quebra que tem que botar na garrafa PET ou embrulhar de um jeito, botar vidro. Ela fazia isso. E eu comecei com esse hábito, porque eu a vi, isso é interessante, eu nunca pensei nisso. E aí, também, daí, ela se mudou e tal, eu continuo fazendo isso. Eu separo o meu lixo aqui, eu já tentei, onde eu moro, que fizesse um trabalho geral, fui ver como se fazia, mas ninguém quis fazer. Eu faço. Por quê? A gente deixa tudo na lixeira. E eu comecei a ver que os rapazes que limpam jogam tudo dentro. A gente deixa separado, eles jogam pela boca da lixeira. Ou levam no baldezinho lá para baixo e tal, mas não tem certos cuidados. Aí eu comecei a fazer o que ela fazia. Sacão ou saquinhos, separar tudo que pode ser reaproveitado, porque quando vai o lixo para fora, antes do lixeiro passar, tem sempre aqueles
que passam para recolher, ele não precisa estar mexendo no lixo orgânico com o outro. Já está lá a sacolinha com tudo que pode ser aproveitado. Eu aprendi com a minha vizinha e continuei fazendo. É uma coisa boba, mas é um trabalho na vinha. É um trabalho na vinha. De alguma forma, é um trabalho na vinha, como foi recolher as caixas de leite, lavar, cortar e mandar para as pessoas que estavam juntando e fazendo para os que estão nas ruas fazerem de local para deitar. Então, tem pequenas coisas que há um vasto campo. Ele diz aqui, franquearei, quer dizer, franquear é dar oportunidade, né? Nossa chance para tudo, mas há condição. Nós temos que recomeçar se a gente não parou no tempo e no espaço. Porque tem horas também que a gente larga os trabalhos e depois quer voltar coordenando o trabalho. Já notou isso? Não só na vida material, na vida da casa espírita também. Ou então veio, eu vim cheio de ideias. Aí pronto, aí começa a confusão. Porque a gente não sabe ser trabalhador da vinha ainda. Porque essa parábola nos evidencia que o Senhor, quando chega até nós, já há um porquê, já há uma finalidade, já há um preparo. Não podemos dizer não. Espera aí, a gente pode ficar meio atordoado no início, meu Deus, olha só, tenho que fazer, devo fazer palestra, estudar, não sei o quê, tenho que fazer isso. Mas a gente se atordoa, mas tem que se reequilibrar. E o importante é como fazer também. Aqui explica como fazer. E Constantino reforça aqui: sois todos trabalhadores da última hora, bons espíritos. Não é espírita bonzinho. Bons espíritos, aqueles que seguem a disciplina, as regras, o livro dos médios, o Pentateuco, não inventa, não incrementa. E aí ele diz: comecei o trabalho, bem orgulhoso, seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer e só terminarei quando o dia terminar. Todos viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que houvesses querido entrar? Temos que aproveitar essa encarnação. Vem mensagem, vem amigo, vem livro, vem palestra, vem online, tudo está nos chegando e a gente está lá emperrado. Na próxima encarnação eu penso nisso. Quando a pandemia acabar, tudo é quando a pandemia acabar agora. Mas a gente pode fazer coisas durante a pandemia ainda. Né? Há um momento, e ele diz aqui, eis que chegou o momento de receberdes o salário, empregai bem essa hora que vos resta, e nunca vos esqueçais que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos que para vós constitui a eternidade. Então, nós temos... mas eu já estou velha, estou cansada, cheia de problema. Não importa. Sempre há, como ele diz aqui, um campo, um vasto campo. Há algo que a gente possa fazer. E nunca é tarde para fazer. Né? Temos que saber aproveitar o tempo e as situações. O tempo perdido pode ser achado. Eu não vou deixar para a próxima. Nem quando eu acabar isso ou acabar aquilo. Claro que tem horas que a gente tem que se estruturar para as coisas acontecerem. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar só nos estruturando, né? A encarnação inteira. Temos que ter alguns cuidados, né? Porque eu aproveitar essa oportunidade, aproveitar a bondade de Deus ao fazer até igualdade no pagamento, mesmo que eu comece tarde, se eu souber fazer o que vim fazer, eu vou ter as mesmas oportunidades que os outros que dêem. Mas ele também é espírita de nascença, olha, se pode. Eu comecei agora, mas ser cristão, ser bom, precisa ser espírita, nem nascer numa casa espírita, ou dentro de uma família espírita. Né?
o pagamento é a alegria do dever cumprido, da evolução que alcançamos, da nossa mudança, como diz Chico, nossa melhoria dentro de nós mesmos. E temos que ter cuidado com a inveja, porque o que os dos primeira hora discutiram aqui com o dono da vinha é a inveja. Discutiram a bondade do dono da vinha. Ele que avaliou, ele que examinou. Avaliar, como eu disse, leva em conta todo um planejamento. Examinar é ver só o momento. Então, Deus vê o nosso esforço, Deus vê a nossa luta conosco mesmo. Né? Nós temos que ter cuidado, sim, com precipitações. Às vezes a gente começa muita coisa ao mesmo tempo e não dá conta. Mas também não pode ser, não, peraí, quando eu estiver firme aqui, eu vou para o resto. Às vezes não dá certo. Tem que ver qual é a sua necessidade nessa encarnação. Uma vez, eu estava com muitas tarefas lá na casa. Eu achava que estava com muitas. Lá nós temos a oportunidade de escrever para o plano espiritual, perguntar, avaliar. Eu estava querendo sair lá de um trabalho. Outro dia eu ouvi até outra companheira lá da casa falando sobre isso, a Deus. Aí ele disse para mim, ó, minha filha, se você sair, o livre-arbítrio é seu. Mas vamos lamentar, porque essa é a sua tarefa, é a tarefa de frente nessa encarnação. Eu, caramba! Anos se passaram, eu estava com outros turbilhões de horário de trabalho, né? Novamente perguntei. Aí ele disse assim, olha, largue tudo que se não der, mas não deixe a divulgação doutrinária e o trabalho na mesa mediúnica. Isso não quer dizer que eu não possa voltar para as tarefas que eu tive que deixar. Mas a experiência que eu tive anos naquelas tarefas todas foi maravilhoso. E eu ainda pretendo voltar para algumas, que eu tenho muitas saudades. Mas ele me focou. Qual era o meu vasto campo, o campinho que eu tinha que trabalhar, que eu tenho que trabalhar. Então, esse eu não posso dizer não. Esse eu não posso dizer não. Eu não devo dizer não. Devo me esforçar para continuar. Então, mas eu na minha casa, no espírito, eu não tenho que me ter essa orientação. Basta você pensar em si mesmo. Melhore tudo dentro de você para que tudo melhore ao redor do seu espaço. Pense dentro de você, reflita sobre você. A gente sabe. Lá no fundinho, a gente sabe qual é o campinho que a gente tem que trabalhar. Onde é que a gente precisa ir. E se não souber, pergunta na casa do outro, né, no centro do outro, para fazer no seu. Então, há questões a se rever, tipo preguiça, indiferença, precipitação, cuidado. Se precipitar também não vale a pena. Preguiça, muito menos. E a indiferença, mais ainda. Não, isso não é para mim, não. O plano espiritual está errado. Eu é que sei da minha vida. Hoje mesmo nós estudamos um caso no livro do Céu e Inferno, que o companheiro viu a luz o perturbava, ele não dava, endurecidamente, ele não deu tão cedo panos para a bola, para a mudança, com todas as oportunidades que ele teve, tanto encarnado quanto desencarnado. Estava lá, acho que há 200 anos, nessa situação. Então, o importante é fazer também sem interesse de boa vontade. Mas, como aprendi lá no Leon Denis também, minha filha, vai por obrigação, depois você vai por disciplina, um dia você irá por amor, de boa vontade, sem interesse nenhum. Então, tem que começar. Porque o adiar o trabalho na vinha, já viu, né?
vai depois querer tudo bonitinho, assalariado. Ah, mas eu trabalho a beça e minha vida é um cão, não consigo, tenho cheio de problemas. Mas ninguém disse que a sua vida ia modificar, ia ter um salário o salário seria a sua vida material maravilhosa, sua vida emocional maravilhosa, saúde emocional, tudo bem. Não, nós temos que passar por aquilo que nós temos que melhorar. Agora, se eu conseguir não reclamar, me resignar, entender e até sentir a alegria de dever cumprido, opa, eu não adiei, não. Mas tem hora que a gente complica. O complicar também é outra coisa. Nossa, a gente complica muito. Não são só vocês, não. Eu também, às vezes, complico. Ou muitas vezes complico. A gente complica muito. A gente tem a fé muito vacilante. E quando a gente acaba se distraindo das coisas, meu Deus, olha, há 10 mil anos eu ganhei o Livro dos Espíritos, eu nunca abri. Ah, não sei quanto tempo me convidaram para ir lá no Chico Xavier, eu nunca fui. Ah, me disseram que eles estavam fazendo até uma feira de livros na praça. Eu passei na praça e não fui lá. Ah, eu tenho tanta coisa aqui para doar. São de sacolas aqui, tá já um tempão ali parada. Ai, mas eu estou com uma preguiça, um desânimo. Às vezes a gente leva 10 mil anos para entender que tem que separar, tem que viver com um supérfluo mínimo, porque a gente tem supérfluos, mas saber viver com o necessário, com esse supérfluo necessário, vamos dizer assim. Mas precisa ter 3 celulares? Ah, não, 2 estão escangalhados, mas será que não serve para algum lugar, para aproveitar as peças, para ensinar em uma oficina aos jovens alguma coisa? Lá nós temos no Leon Denis oficina com esse trabalho numa casa próxima, ligada ao Leon Denis. Ligada no sentido que segue a programação, foram médios da casa que criaram. Tem gente que desiste. Nossa, complicar, adiar e desistir, desanimar, são verbos que não podem entrar para trabalhadores na vinha. Não podem existir na agenda nossa. E aquele duvidar? Ah, não sei, não. Eu acho que essa orientação veio para mim, veio errada. Desculpe, deixa eu beber um pouquinho d'água. Ou então dizer assim, não, isso não é para mim, não. E aí vem aquele verbo, repetir. Repetirei isso em outra vida, mas pior é aquele quando a gente... Não é que eu fiz isso de novo, cara. Isso também é difícil para nós, mas é um treino. Nós temos que treinar tudo isso em nós. E aí, tem uma lição acho que é no Vinha de... Não, acho não, é no Vinha de Luz. Eu não me lembro, é lá para os 30 e poucos a lição. Eu acho que eu tenho até anotado aqui, espera aí. Ah, tenho sim. Lição 32, é Vinha de Luz mesmo. Tem uma frase que eu gostei muito e anotei aqui no meu evangelho. Viemos ao mundo acabar o inacabado. Acabar o inacabado. Isso que ele diz aqui, bons espíritos, meus bens amados, sois todos trabalhadores da última hora. Não podemos perder mais essa chance. Não devemos, ou poder, a gente pode. Dever é que a gente não deve. E aí nós vamos lá no item 3, quando traz da simplicidade de Jesus, quando fala dos trabalhadores que chegaram na primeira hora, que são os profetas, aqui, segundo as colocações de Henri Heine, Paris, 1863, ele diz também que os espíritas são esses trabalhadores, receberão recompensa maior, sendo os últimos a chegar, os espíritos aproveitam os trabalhos intelectuais dos antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Quer dizer, nós até estamos sendo mais bem assalariados,
porque nós estamos recebendo uma herança, uma experiência, um trabalho já sedimentado para desenvolver. Né? E aí tem aquela questão da reencarnação, né? A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e determina a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito percebe a continuação da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Viemos ao mundo acabar inacabado. Não tem horas que a gente, meu Deus do céu, tem companheiros que dizem, nossa, eu tenho uma dificuldade tão grande de falar em vídeo. Olha, gente, nunca tive. Eu tenho dificuldade de fazer o vídeo, às vezes, porque o meu celular não estava dando certo. Mas me bota aí nessas outras plataformas e não tem dificuldade. Ih, Vera, você é metida. Não, eu vim acabar o inacabado. Mas naquela época não tinha vídeo. E lá em cima? A gente não treina, não? Aqui não é a Copa Infiel de lá? E a exposição? A exposição nunca precisou ser uma exposição de vídeo, pode ser uma exposição em praça pública, uma exposição num cinema, uma exposição em outro lugar, sei lá para onde eu andei. Também não quero saber, não. Já chega o que eu sinto, que ainda tenho que mudar em mim. E aí, quando a gente vem aqui para o item 4, a missão dos espíritas, que tem lá em Obras Postas, muito bem desenvolvido, né? Não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, e de pregar a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar, isso aqui é terrível, vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ah, isso é contigo, Vera, ele não disse lá que você que tem que divulgar? Eu e muitos de nós. Porque quem conhece a doutrina tem a obrigação de divulgá-la. Divulgar não é só falar, é divulgá-la em si mesmo, nas suas ações. É o tal campo da vinha, a sua vinha que tem que ser trabalhada, o seu campinho, o seu momento, as suas plantações, tirar as ervas daninhas, plantar o bem. É o seu interior. Sacrificar em vossos hábitos. Ih, puxa vida, está na hora da novela, mas é a única hora que eu tenho para gravar. É a hora de gravar. Tem que sacrificar esses hábitos mundanos aí. Isso não vai modificar a sua vida. Mas o gravar, o estudar, esses momentos em que há essa correlação com o plano espiritual, que você sente a ambiência em você, que há toda uma fluidificação ao seu redor, nossa, não tem novela que pague. E preocupação com as questões. Você organiza a casa, a família, tem que ter a fé de que nada vai acontecer naquele momento. Tem que sacrificar vossos trabalhos, vossas ocupações fúteis. E ele fala aqui, ó, por certo falareis a pessoas que não querem ouvir a Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos, como aos déspotas a mansidão. Palavras perdidas eu sei, mas que importa? É preciso que regueis com vosso suor o terreno em que tendes de semear. Quer dizer, não importa se o que eu falo o outro não vai aceitar, não vai entender, não vai modificar ninguém, tem que modificar a mim. Tem que servir para mim. É preciso que eu regue com o meu suor, com o meu esforço, com a minha luta, o terreno. Eu tenho que persistir. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. E também, não podemos esquecer, tem aqui um outro parágrafo, que é grande, muito grande essa mensagem, mas eu vou dar um enfoque aqui no 4º parágrafo. Que importam as emboscadas que serão colocadas no vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladores. Não vai dar nada errado, porque Deus, o Pai
Pai Maior Jesus, os amigos espirituais, o seu anjo da guarda vão te defender, desde que você esteja caminhando para boas semeaduras nessa vinha, né, na humanidade. Ainda tem aqui um outro pedaço. E de homens que sois grandes diante de Deus, e que mais felizes que Tomé, crede sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando jamais haveis conseguido obtê-los pessoalmente. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Quer dizer, não vamos ficar duvidando, não vamos desacreditar, vamos nos esforçar para compreender. Para compreender. Marcha, pois, para a frente, falange gloriosa da fé. Falange gloriosa da fé. A linha de progresso, não podemos ficar parados. Tem uma outra coisa aqui. A fé é a virtude que remove montanhas. Vai com coragem. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos da Terra. A hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos se aproxima. Isso ele disse lá, né, em 1800, quando peraí, o Erasto disse em 1863, que o tempo para os espíritos é outro, demora para... mas é tanto tempo, mas ainda estamos nessa fase. E ele diz mais aqui, ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Isso aí, atualmente, tem sido muito necessário, amigos queridos. Não é que a gente tem que ficar, Kardec, Kardec está ultrapassado. Não está, não, a gente não consegue fazer nada disso ainda. Mas tem as obras subsidiárias, médiuns sérios, espíritos que a gente conhece. Para que eu vou buscar espírito que eu desconheço, médico que eu desconheço, se eu ainda não entendo o que foi trazido através de Chico Xavier, gente? Através de Chico Xavier veio o André Luiz, veio o Emmanuel, eu não consigo entender, nem ler tudo, nem estudar tudo deles. Como é que, a cada vez que eu leio Ave Cristo, Renúncia, há 2000 anos, 50 anos depois, eu entendo outro livro, eu entendo outro cristianismo. Agora, eu não vou ler outras coisas, leio até romances, ultimamente não tenho tido nem muito tempo. Eu gosto muito de ler o passado, da história do espiritismo, dos raps, aquelas coisas todas. Mas veja bem, temos que observar o caminho, porque hoje existe uma série de correntes aí, neo-espiritismo, não sei o que, espiritismo da ciência, espiritismo da psicologia, isso não existe, existe espiritismo, cristianismo redivivo, onde nós vamos encontrar vários enfoques, filosófico, religioso, filosófico doutrinário, por isso é doutrina, filosófico, científico, porque ela é uma ciência. Agora, não podemos desperdiçar a questão que o Evangelho traz para nós, que é a consolação e é o movimento do sentimento para a caridade, em nós e para o próximo. Não podemos ficar só na parte filosófica, só na questão religiosa, ou só na questão científica, por isso é doutrina. Então, quando ele diz aqui, muitos transviaram, que foram chamados para o espiritismo, temos que ter cuidado conosco. Cuidado e, às vezes, trazer para dentro da doutrina outras técnicas, outros caminhos de doutrinas espiritualistas boas para meditação, cores, cristais. Agora existem outras questões que estão sendo faladas, usando a parte do auto perdão, auto isso, auto aquilo. A autocura é importante, é um caminho, quando trabalhado com os livros de André Luiz, quando trabalhado com o Pentateuco, mas quando a gente começa a colocar os filósofos, psicólogos, psiquiatras, que devem ser reverenciados, pois estão no caminho da evolução do trabalho, mas como doutrina, a gente está
se transviando do caminho. E a missão dos espíritas não é essa. Como reconhecer os que se acham no bom caminho, se entre os que foram chamados para o espiritismo muitos se transviaram? E nós vos responderemos: podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por ele ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levem consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição serão destruídos. E muitos não é nem para sua vaidade e ambição. Acham que encontram nesses estudos ligações que existem, mas qual é a prioridade, qual é a base? É o Pentateuco, é a doutrina do Cristo, é o cristianismo redivivo. Então, quando ele traz aqui para nós os trabalhadores do Senhor, o Espírito de Verdade diz aqui para nós, vinde a mim, tem hora que ele diz aqui, vós que sois bons servidores, vós que fizeste calar vossos ciúmes, vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse, porém, infelizes aqueles que pelas suas divergências de opiniões tiverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão, nós vamos ter que revisar em nossa mente. Temos que nos apagar como personas, mas não como individualidades. A personalidade, sim. Porque a verdadeira riqueza, não vamos procurá-la na Terra, né? É como ele diz aqui, quem a procura já acha, aqui mesmo. Que, fulano é inteligente, olha como ele usou isso aqui, olha como ele estudou isso aqui. Já encontrou ali. Os prazeres da terra já lhe deram satisfação do seu orgulho. Mas, como diz aqui o Espírito de Verdade, Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis, isso em 1862, e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm aparência do devotamento para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar nos postos mais difíceis. Ai, caramba! Então, estou crente que ele vai me aliviar, porque eu estou seguindo legal. Não! Os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão essas palavras. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então, aqui a interpretação é que, se a gente não recuar, são os últimos a ficar, seremos os primeiros a alcançar essa obra da regeneração. Temos que silenciar as diferenças e nos deixarmos levar pelo trabalho do bem. Temos que saber relevar. Temos que, na verdade, entender que Deus reconhece essa diversidade dos seres criados pelos livre-arbítrio, pelos caminhos tomados, as tarefas que temos a desempenhar em cada estágio que estamos, mas Ele convoca cada um de nós ao nosso tempo. Quando Ele convoca, está na hora. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, dizem para todos nós. Portanto, está chegando o nosso horário, nós vamos deixar com vocês a letra de uma música. Vamos aqui. Espero que eu tenha deixado bastante material para reflexão, porque eu refleti, eu vi outros campos de trabalho. Quem quiser também, olha, tem no livro Compromissos Iluminativos, de Valdo, uma mensagem de Bezerra, Trabalhadores da Última Hora. Vale a pena, tá? Quem quiser, dá uma lidinha. E no Jesus no Lar, que eu acho que é o servidor inconstante, o servo infiel, uma coisa assim, que traz esse que tudo quer e tudo arruma um jeito. Mas, certa vez, nós estávamos numa casa também querida, no Irajá, o Centro Espírita Esperança em Cristo, e dois jovens, eu acho que era Alexandre e Henrique, trouxeram uma música, lá eles também cantam para começar, que me chamou muito a atenção, e eu pedi, naquela época, a letra da música, e eu vou ler para vocês um pouquinho.
Eu não vou cantar, vou ler, porque nem me lembro qual é a melodia. Abre a acústica da tua alma. Quer dizer, saiba ouvir, ver, sentir. Cria o bem nos braços da ação. Quer dizer, fazer o bem sem ostentação, né? Não sabe a vossa mão esquerda ou direita que dá a outra. Dá vida às palavras, quer dizer, não vem destruir a lei, né? Disse Jesus. Agita teu silêncio, quer dizer, trabalha. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Deixa a tua voz cantar. Quer dizer, coloque para fora o que você já sabe, aprenda com os outros, troque. Reergue, ó Lázaro, e penetra teus vales, quer dizer, conhece-te a ti mesmo. Desfaz a treva tamanha, quer dizer, sede perfeitos, busque as virtudes. Trabalhe na vinha. Constrói montanhas, quer dizer, pedi e obtereis. Crie armamentos fluídicos para a continuidade do trabalho. A consequência de tudo isso que fizeres, agradece a claridade, porque a luz virá. Buscai e achareis. Do teu agir agora, quer dizer, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeis. Todo momento é hora. Trabalhadores da última hora. Agora é ação. Com esses singelos versos desses companheiros dessa música Agora é Ação, eu termino aqui a conversa com vocês, deixando um grande abraço para todos, esperando que a gente consiga continuar trabalhando online, hibridamente, presencialmente aos poucos, mas principalmente trabalhando a nós mesmos, no nosso interior. Que as bênçãos de Deus continuem com todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus.